Vamos falar de saúde, vamos continuar falando. E eu sempre fico muito feliz quando a gente recebe aqui o pessoal do Hospital São José, né? Falamos recentemente aí da questão da saúde do homem. Tratamos de vários assuntos importantes recentemente. E hoje vamos falar de um assunto que às vezes as pessoas até nem se atentam, mas que tem uma importância fundamental no curso do tratamento. Os pacientes oncológicos, você sabe, o Hospital São José hoje é uma referência regional na área da oncologia, né? Investiu muito, né, e tem investido ao longo dos últimos anos para se tornar essa referência, mas os pacientes da oncologia têm na nutrição um suporte fundamental quando se trata, né, desse tipo de tratamento, quando se trata desse tipo, né, de intervenção. E nós estamos aqui recebendo, temos o prazer de receber. O Hugo está sempre aqui com a gente, esteve aqui essa semana, inclusive, na matéria lá do Dia da Saúde no Teresópolis Shopping, mas a gente dá as boas-vindas à Larissa, né, que está aí acompanhando o Hugo hoje. Vamos falar dessa importante ferramenta no tratamento oncológico, que é a nutrição. Primeiro, as pessoas não conseguem ou não se atentam muito a essa relação, né, Larissa? Às vezes, a nutrição passa meio que despercebida, né, pelo menos do senso comum, nessa parte oncológica. Mas tem uma importância fundamental, né? Às vezes, dependendo do tratamento, é a parte principal do tratamento, né? Está ali na nutrição. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Então, exatamente. O paciente oncológico com câncer, muitos dos cânceres eles têm um gasto energético muito grande. Então, esse paciente, até mesmo antes de começar o processo de quimioterapia ou do tratamento de rádio que for fazer, precisa estar bem nutrido e preparado, porque o câncer ele tem um gasto energético muito grande. E aí é de grande importância estar bem nutrido, estar com uma reserva boa de caloria para que esse paciente não venha a ficar desnutrido ou com falta de algum nutriente importante. Pois é, e aí você tocou num assunto importante, né? Algumas desses procedimentos, né, como a rádio, como a químio, acabam fragilizando também, né, esse paciente. Ele acaba tendo que ter um trabalho específico para esse reforço, para ter ali, né, uma condição de ter um nutriente a mais, né, de ter essa suplementação. E isso é feito caso a caso, né? Não tem jeito, não tem uma fórmula mágica, né? Não, exatamente, porque cada tipo de câncer, cada tipo de quimioterapia vai exigir algum tipo de nutriente, né, mais importante. E tem pacientes que têm reações mais fortes à quimioterapia, à rádio, como às vezes falta de apetite, dificuldade para deglutir, enjoos, náuseas, e aí a intervenção é caso a caso, realmente. Não tem jeito, né? Não tem fórmula mágica, gente. Hugo, eu sei que na parte do tratamento, né, a nutrição tem sido importante, mas você é um cara que sempre trabalhou muito a questão da prevenção, né? Alimentar-se bem para prevenir a doença, né? Na parte oncológica também está relacionada, né? A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente tem comido hoje em dia, né? Exatamente. Bom dia, primeiramente. Na verdade, hoje em dia, para você ter, independente da parte oncológica, você tem que trabalhar a parte preventiva, né? Igual Hipócrates falava, né? Faça do seu alimento o seu remédio. E isso daí já está vindo à tona já há um tempo para cá. Isso está sendo muito bem divulgado, assim como também essa parte de mitos, né? Sobre alimentos milagrosos na área de nutrição oncológica. Então, assim, o que a gente precisa é fazer com que as pessoas descasquem mais e abram menos embalagem. Exatamente. E o nosso lixo fique com cada vez mais cascas, né? É o que a gente fazia nos primórdios, né? Na época da minha avó, dos meus pais, a gente comia muito mais alimento, né? E hoje em dia a gente come muito mais enlatado, muito mais química, e a gente vê hoje cada vez mais o câncer em evidência e a quantidade de comidas com hormônio, com aditivos, isso vem acrescentando muito, né, essa incidência. Então, a gente tem que trabalhar essa parte preventiva. O hospital trabalha muito isso. A gente está fazendo direto campanhas semanalmente lá com o pessoal que está fazendo a quimioterapia, e também a gente entrega folder, entrega informativos. Basicamente, esse é o nosso trabalho, né?
tentar amenizar a questão daqueles pacientes com relação ao efeito colateral de acordo com a quimioterapia e também trabalhar a parte preventiva, porque eles também são pais, eles também são avós, e a gente precisa, como nutricionista, e até falo pelo Hospital São José, a gente trabalhar essa parte preventiva e essa parte de base, vem lá das crianças, do pré-escolar, e a gente vem tendo essa linguagem já de muito tempo, né? E a gente precisa trabalhar essa parte preventiva e as pessoas também têm que entender que não existe a cura através de um milagre, de uma alimentação. A gente precisa de imunomoduladores, aumentar o sistema imunológico desses pacientes, a gente precisa trabalhar com quem já está instalado a doença em si e muito forte essa questão preventiva também. Agora, você falou dessa questão do abrir menos embalagens, talvez uma das maiores brigas do pessoal da nutrição seja fazer com que as pessoas leiam os rótulos, né? Porque é obrigatório ter as informações nos rótulos, mas se você não lê o que está escrito no rótulo, não vai adiantar muito ser obrigatório, né? E muita gente me pergunta o seguinte, mas eu vou ler, eu não vou entender nada. Mas dá para entender, né, Larissa? Tem muita informação ali, da questão dos conservantes, né? Então, se tiver muito conservante, se tiver muito IT, aqueles nomezinhos esquisitos, já é um indicativo de que você não deve consumir muito, né? Exatamente. O que eu falo para os pacientes é que a gente precisa olhar os ingredientes primeiro no momento da compra. Quanto menos ingrediente o produto tiver, ele é melhor. Né? Porque quanto mais ingredientes, mais conservante, esses itens que você falou, né? Sorbato, ciclamato e um monte de adoçantes, edulcorantes. Às vezes, mas é diet, é light, mas tem um monte de edulcorante atrás. E aí é importante realmente ver a quantidade de cada ingrediente, o que está compondo ali aquele alimento, porque às vezes é um simples pão, mas é um pão que tem um monte de conservante. Hoje em dia o pão, depois da validade, ele fica mais de semana sem mofar e você está comendo aquele pão. E acha, né, que está tranquilo. E tem um outro problema também, que as pessoas acabaram demonizando o açúcar, né? O açúcar é o grande problema. E, na verdade, muitos produtos que não têm, ou são ditos sem açúcar, tem tanto conservante, tem tanto sódio, tem tanta química, que acaba sendo pior até do que se você estivesse consumindo açúcar refinado e tudo mais, né? Também é essa coisa do senso comum, né? Exatamente. O edulcorante foi feito para o paciente diabético, né? Então, não é para quem quer emagrecer. Quem quer emagrecer vai reduzir a quantidade de açúcar e até mesmo excluir o açúcar da alimentação e conseguir perceber o sabor próprio do alimento. É o mais importante. Essa cultura do adoçante eu acho horrível. Pronto, falei mesmo. Esse negócio de, vou botar um adoçante, estou com a consciência limpa. Nada, você está se envenenando, às vezes não está sabendo, né? E é muito importante, o Hugo falou dessa questão da prevenção, e eu acho que passa diretamente pela informação, né? Não adianta tentar resolver, tem que conversar com o especialista, tem que ir ao nutricionista, tem que mostrar, não tem que ficar mentindo para o nutricionista, pessoalmente, né? Eu não como isso, e come o dia inteiro, né? Não gosto de pão, come pão o dia inteiro. Tem que ser sincero e tem que procurar ajuda profissional, gente. Não dá para ficar confiando em Google, não dá para ficar confiando em uma receita que o teu amigo fez e que deu certo. Gente, a gente está falando da nossa saúde, né? E a alimentação é tudo. A saúde começa com aquilo que você está botando para dentro, né? Imagine só. E a questão também, né? Onde você está buscando essa informação, né? Eu acho que talvez seja o maior problema. Você que é professor também da área, é muito difícil hoje de lidar com essas facilidades da comunicação, né? Exatamente. Para você ver, as pessoas hoje, quando falam em restrição alimentar, em dieta, eles falam logo, vou cortar o açúcar, né? Mas, se a gente for falar em caloria, 1 grama de açúcar, ele produz 4 calorias. 1 grama de gordura produz 9. É mais que o dobro. Então, às vezes, a pessoa, eu vou comer, por exemplo, algo diet, que é próprio para diabético. E lá não vai ter o açúcar. Mas o que é incorporado no lugar do açúcar, por exemplo? E a gente está falando de uma cidade igual a nossa, abençoada por Deus. É uma vasta gama de produtos, inclusive orgânicos. Somos um celeiro de hortifruti aqui. Feira para tudo quanto é lado. Exatamente. Né? E as pessoas querem inventar a roda, e aqui a gente tem a bênção de Deus com relação àquilo que está na terra, né? E uma coisa muito importante é essa questão de você pegar algo que vem de Google, de informações que funcionou com um amigo,
meu, vou colocar em fazer prática. também isso, né? Isso daí é totalmente errado. É Você tem que verdade. procurar um profissional, porque cada caso é um caso, cada metabolismo é um metabolismo. A pessoa pode ter a mesma idade, o mesmo sexo, mesmo peso, mas ele faz uma atividade totalmente diferente. Ele tem uma característica hereditária, genética totalmente diferente, então precisa de um cuidado diferenciado. A pessoa tem uma necessidade, apesar de ter o mesmo peso, pode ter uma atividade física totalmente diferenciada, então a gente precisa avaliar, a pessoa precisa procurar um profissional e a gente cada vez mais trabalhar certamente a prevenção e cada vez mais trabalhar esse enfoque voltado para o nutricionista, para o médico, para procurar realmente o cuidado com um profissional qualificado. E quando a gente fala, principalmente da oncologia, né, a gente vê e relaciona, o jornalista gosta muito de números, né, mas quando a gente relaciona os números que a gente percebe, né, do aumento de casos de câncer no mundo e também no Brasil, a gente percebe uma relação direta com a nossa forma de se alimentar, né, uma relação direta mesmo. Essa escolha pelo mais rápido, essa escolha pelo mais fácil, essa escolha pelos embutidos, enlatados, né, e tudo essa porcariada que a gente está comendo, nos faz chegar a um caminho, né, de doença precoce, né, muitas formas de câncer que viriam só na idade, né, depois da adulta, já chegando à melhor idade, de forma precoce, às vezes até em adolescentes, né, com restrições hepáticas sérias por conta da alimentação que está sendo feita. É muito sério esse momento. Tudo é escolha, né? A gente não precisa escolher pelo mais fácil, dá para se organizar. Se organizar, claro. dá, né? Se organizar, dá. Eu entendo a correria do dia a dia, né? Hoje em dia, tanto a mulher quanto o homem trabalham em casa, mas optando por uma alimentação saudável, consegue organizar, fazer a feira do final de semana, separar tudo direitinho, higienizar, colocar nos potinhos. Tem muitas dicas de nutrição que em consultórios a gente consegue passar, né, sobre como congelar os alimentos de forma adequada, né? O alimento in natura, você congela, faz o branqueamento, você consegue ter legumes para a semana toda, já praticamente pré-cozidos e disponíveis, né? A sua carne, feijão, arroz, tudo a gente consegue orientar de forma com que a alimentação seja colorida, variada, e é isso que a gente preza. 5 cores no prato, né? Uma alimentação saborosa, bem apresentada. Isso com certeza vai fazer diferença na vida do indivíduo. E o outro mito também, né, de que a boa alimentação é cara. Pelo contrário, né? Às vezes, você vai falar isso lá na capital, tudo bem, que as feiras lá são caras. Agora aqui, gente, pelo amor de Deus, a gente tem hortifruti de 5 em 5 minutos, você andando tem você tropeça em um hortifruti, tem as feiras naturais, então não tem muita desculpa, né? E é a questão que a Larissa falou, tem que organizar. Organiza teu tempo, prepara antes, né, previamente. É muito bacana você poder chegar em casa de noite, preparar a tua alimentação do dia seguinte toda, né? Se você não pode fazer semanalmente, você faz ali na noite, antes de dormir. É bom que você relaxa, já vai preparando o teu alimento, o alimento da tua família. A gente tem que cuidar da nossa saúde, gente. Senão, já viu, né? Tudo bem que depois, se você precisar do tratamento, a gente tem uma medicina avançada, a gente tem, graças a Deus, um hospital que é referência na área, que oferece os melhores tratamentos, todos sendo ofertados, inclusive a rede pública. A gente tem esse acompanhamento todo feito lá com o hospital, mas se a gente puder evitar, né, é tão bom até para os próprios profissionais, né? Fica tão mais fácil a gente trabalhar a saúde do que evitar e cuidar da doença depois, né? Ter um paciente bem preparado, né, que já conhece, né, o tipo de preparo, como fazer, já facilita muito. Mas os que ainda não têm, a gente está com nossa equipe lá disponível no hospital para orientar. No momento da alta, a gente faz a orientação adequada, né? E já tem um depois também, né? Isso, Teve a alta, tem teve a a questão, alta, né? Às vezes claro. o paciente interna por algum sintoma, né, que teve em relação à quimioterapia, enfim, e aí a gente tem essa orientação de alta, o que fazer depois, quais alimentos evitar, o que preferir, em casos de falta de apetite, ou em casos de aftas, né, ou enjoos, quais alimentos preferir, o que pode se fazer para melhorar
o tratamento desse paciente. E aí você estava falando sobre o alimento, né, ser barato, ser mais disponível aqui nessa região. Agora, nesse tempinho, então, frio, a Nossa, sopa, né, que é maravilha. ideal. Então, A sopa, a canja, a né? gente consegue muitos alimentos assim sazonais, que a gente chama, né, os alimentos da época, por um custo mais reduzido, e consegue fazer muitas sopas creme, né, caldos assim maravilhosos, e colocando um azeitezinho extra virgem em cima, já vai dar um toque gostoso, né? E se colocar na ponta do lápis, vai sair até mais barato mesmo, né? Se você preparar, claro que vai sair mais barato que você comprar pronto, né? É evidente, né? E tem que lembrar sempre que a gente está cuidando da nossa saúde, da saúde da nossa família, principalmente, né? Gente, obrigado pela... Se deixar, a gente vai embora, né? O assunto é bom, eu gosto, todo mundo tem que se preocupar. Se deixar, a gente vai embora falando, mas o tempo de televisão é curto, né? Agradecer mais uma vez a direção do Hospital São José, né, por disponibilizar sempre os seus profissionais para a gente levar até você dicas importantes. Hoje falamos da nutrição especificamente, né, na área da oncologia, o quanto é importante, mas também colocamos aí um pouco de puxão de orelha, né, de dica, para que você também mude um pouco o teu estilo de vida. E agradecer mais uma vez aí a participação do Hospital São José com a gente aqui, que é sempre um motivo de muito orgulho. Hugo, obrigado pela tua participação mais uma vez. Nosso veterano aqui está sempre participando, né? Posso dar 10 segundos de palhinha? Pode, pode. Então, a gente está com uma novidade dentro do hospital na área de nutrição. Bacana. A gente está fazendo um teste, né, muito legal, porque hoje a comida que vai para o paciente é uma comida numa bandeja, estilo como se fosse próximo de uma quentinha. Uhum. Então, eu fui no último congresso de nutrição voltado para a área de oncologia, e lá eles falaram sobre um sistema muito próximo de à la carte. Então, a gente começou a implantar isso, né? Começamos a semana passada, a gente está indo por setores, por andar, Que bacana. e os pacientes estão tendo, assim, a gente está tendo feedback incrível, sem dúvida. e a quantidade, inclusive, de comida que está deixando de ser jogada, né? Porque, na verdade, as pessoas comem com os olhos, né? Claro. Então, eles estão adorando e... Ter um bom prato, bem apresentado, exatamente. com certeza vai fazer E está diferença. sendo algo muito diferencial. Legal, bacana. Algo, assim, inovatório aqui para a região, né? Legal. E o pessoal está gostando demais. Legal, que bacana. Bom, parabéns mais uma vez, né, por essa novidade, essa inovação, muito legal. Imagina você receber aquele prato bonito, bacana, né? Que coisa boa. Bom, Larissa, obrigado pela tua participação também. Muito obrigada. Seja bem-vinda. Larissa falou que estava nervosa. Olha, nem precisava, fala super bem. Obrigado, leve os nossos cumprimentos à equipe, que eu sei que é muito dedicada, né, e tem sempre feito bastante a diferença, né? Obrigado mais uma vez. Muito obrigada pela receptividade, foi um prazer. É isso aí, o prazer foi todo nosso. Bom, a gente vai para o intervalo, né? Que é bem rapidinho, você já sabe. A gente ainda tem muito compromisso no programa. Fica aí, não sai, só vamos ali tomar uma aguinha rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta.